Santo gera na vida do cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, acredito que toda a igreja que tem acompanhado, que tem aplicado o seu coração a estudar esse texto, decorou, porque nós estamos há 11 semanas lendo o mesmo texto, estudando sobre o mesmo texto, as características do cristão que é cheio do Espírito Santo, que anda na direção do Espírito Santo, que faz a vontade do Espírito Santo. Acredito ter decorado esse texto, onde ele fala que mais o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo escrevendo aos Gálatas. E hoje nós estamos concluindo essa série de estudos e vamos falar um pouco sobre temperança, que é domínio próprio, algo que precisamos a cada dia termos para podermos estar direcionando a nossa vida. O escritor de Provérbios vai dar muita ênfase à questão do domínio próprio, a questão do controle emocional das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Nós temos que ter esse controle, porque se nós não tivermos esse controle, a gente vai se prejudicar. As nossas ações vai influenciar no nosso futuro. Não é como nós agimos, mas como nós reagimos a situações adversas da nossa vida. O escritor de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, ele diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que dava segurança, o que dava um álibi de segurança a uma cidade, na época velho testamentária, era o muro que cercava aquela cidade. Porque era esse muro que ia impedir invasores, era esse muro que ia dificultar ela ser atingida, ser saqueada, ser destruída. Quanto mais alto e mais largo fossem os seus muros, mais essa cidade se tornava forte e poderosa. Mas aí o escritor ele faz essa comparação, que como uma cidade pela qual os seus muros é derrubado, é um homem que não pode conter o seu espírito, que não se domina, que não tem domínio próprio, que não tem esse controle das suas ações. Quando ele é provocado, ele retribui as provocações. Quando ele é agredido, ele quer agredir também. Ou seja, é uma pessoa que não tem controle, que não sabe se controlar, né? E Tiago, ele vai ser muito mais enfático quando se trata de domínio próprio. Capítulo 1 de Tiago, versículo 26, Tiago ele vai aplicar aquela exortação que diz que se o homem não contém a sua língua, né, ele já parte aí para esse órgão pequeno, mas com poder destruidor. Tiago capítulo 1, versículo 26, ele diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, o controle que devemos ter sobre as nossas palavras vão demonstrar quem de verdade nós somos. Por isso que Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós temos que ter esse cuidado para termos o controle. Se o fruto do Espírito gerado pelo Espírito Santo em nossa vida
domínio próprio, se Paulo aplica essa virtude à nossa vida, nós temos que ter esse cuidado. Eu não posso ser uma pessoa que eu demonstro amor para com as pessoas, mas eu não controlo as minhas ações. Eu não controlo a minha língua. Tudo que vem na minha telha eu falo. Não, eu sou assim mesmo. Não. Nós somos uma nova criatura. Nós somos seres que podemos aprender, somos racionais, nós pensamos, nós aprendemos, e isso faz com que a gente mude essas atitudes. É difícil, mas não é impossível. O próprio Tiago vai dizer no verso, acredito que seja o verso 19, né, que ele diz assim: meus amados irmãos, tenha isto em mente, seja todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Que estejamos prontos para ouvir, mas as nossas reações para irar-se, para falar demais, temos que ter esse controle. Não podemos sair despejando palavras que elas vão ferir, elas vão contaminar, elas vão despejar o veneno mortífero que Tiago vai falar no capítulo 3. Que depois a gente vai ler esse texto e vamos dissertar algumas palavras aqui dentro desse texto. Mas como é importante a igreja ela entender que o fruto do Espírito, gerado pelo Espírito Santo na vida daqueles que nasceram de novo, nós temos que demonstrar em nossas ações domínio próprio. E será necessário a gente ter esse controle diante da diversidade. A gente manter o domínio próprio quando tudo está bem, quando tudo caminha bem, quando as pessoas são gentis e amáveis para conosco, é muito bom. Mas ter domínio próprio quando as pessoas vão nos agredir, caluniar-nos, julgarmos, ou nos acusar de algo que nós não fizemos, mas mesmo assim você ter o domínio próprio de dizer assim: eu não vou cair na graça dessa pessoa, eu não vou me dar-se o direito de falar, retribuir com as mesmas palavras. Isso é uma virtude que poucos têm, mas ao longo dessas 11 semanas, acredito que nós temos aprendido acerca do fruto do Espírito, e dentro desse fruto tem essas características de demonstrar o amor, de termos paz, de sermos alegres, de sermos bondosos, de sermos longânimos, de termos fidelidade à fé, de termos mansidão e domínio próprio. Não é impossível, porque se fosse impossível, não estaria na Bíblia. Então hoje nós vamos estar aprendendo, em alguns minutos aí, um pouco acerca do domínio próprio, né? Provérbios capítulo 16 e o versículo 32 também nos ensina um pouco sobre como a gente devemos ter esse entendimento acerca do domínio próprio. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Ou seja, aquele que controla as suas ações, essas reações, é mais inteligente, ele é mais até valioso do que um guerreiro que conquista uma cidade. Porque o escritor dá tanta ênfase a nós controlarmos as nossas ações. Porque são as nossas ações que vão revelar o nosso caráter. São as nossas ações que vão revelar quem de verdade nós somos. Jesus diz que pela árvore, se conhece a árvore pelos frutos que ela brota. Aquilo que João Batista, quando ele pregava, e as multidões desciam para ouvir João Batista pregando, e ele pregava uma mensagem de arrependimento, uma mensagem bem concisa, mas uma mensagem dura para ser ouvida naquela época. E aquele povo descia e perguntava: o que temos que fazer?
Aí ele diz, aquele que roubava não roube, aquele que extorquia não pratique mais isso, produza frutos dignos de arrependimento. Então, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que vive segundo o Espírito, que não vive segundo as obras da carne, ela tem que demonstrar essas virtudes na sua vida. Não venha com essa de dizer que não consegue. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que buscar em Deus o refúgio, a força para mudarmos as nossas ações. É porque muitas das vezes nós não queremos aprender. Muitas das vezes a gente faz de ouvido de mercador. A gente escuta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Então, a gente temos que ter esse cuidado, porque nós estamos sendo exortados e seremos cobrados se nós não colocarmos em prática. Por isso que a igreja tem tido esse cuidado de alertar sobre essas virtudes que nós temos. Foi por falta de domínio próprio que Eva se deixou levar pelas astutas ciladas do inimigo e deu ouvido à serpente e foi enganada pela serpente e levou Adão também a cometer o erro. Foi por falta de domínio. Ela não dominou o desejo. Ela viu que aquela fruta era bonita aos olhos e que aquela fruta era desejosa e ela não conseguiu dominar seus desejos e levou-os a pecar. Foi por falta de domínio próprio que Caim matou o seu irmão. Ele não soube se conter e invejou. A inveja foi gerada no coração dele e ele não soube dominar os seus desejos e levou-se a matar o seu irmão. Foi por falta de domínio próprio que Moisés, ao ver dois homens brigando entre si, foi defender aquele hebreu e terminou matando um egípcio. E isso levou ele ao deserto para aprender de Deus durante 40 anos e tornar-se o homem mais manso da terra. Foi por falta de domínio próprio que Davi, ao ver Betseba se banhando naquele lugar ali, ele desejou no seu coração e não soube dominar os seus desejos e pecou com ela. E entregou o marido dela para ser morto. E por isso veio tremenda destruição na sua família, na sua vida, por falta de domínio próprio. Foi por falta de domínio próprio que Salomão, o homem mais sábio, diz a Bíblia, e poderoso daquela época, por não se dominar, teve muitas mulheres. E a Bíblia vai dizer que essas mulheres corromperam o coração de Salomão e ele adorou a outros deuses. Falta de domínio próprio. Foi por falta de domínio próprio que Pedro, ao ver Jesus cercado pelaquela comitiva de soldados do sumo sacerdote, quando vieram prender a Jesus, ele não entendeu que aquilo ali era necessário que acontecesse, e ele sacou da sua espada e cortou a orelha do sumo sacerdote. Foi por falta de domínio próprio que Ananias e Safira tiveram suas vidas tiradas repetidamente, porque ao ver, como era de costume, os apóstolos vender suas propriedades, os discípulos, e colocar o dinheiro sobre os pés dos apóstolos para que o ministério apostólico crescesse, eles venderam, mas eles retiveram uma parte, e eles mentiram, eles não souberam se controlar e falar a verdade. Veja como a falta de domínio próprio, ela vai gerar ações desastrosas em nossa vida. Quantos aqui não já tiveram problemas que tiveram de ser resolvidos depois, quem sabe até tido que ir para o gabinete pastoral
para que isso tomasse conhecimento do pastor por falta de domínio próprio, porque não pôde se conter em uma situação e teve de ser repreendido. Quem aqui não já teve algum problema com o vizinho por falta de domínio próprio e teve que responder às alturas algo que deveria ter ficado em silêncio? E sua reputação foi manchada porque não soube conter essas atitudes. Veja como o domínio próprio está envolvido em nossa vida em todas as situações. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre domínio próprio. Como devemos prosseguir diante de situações que vão nos cobrar que tenhamos domínio próprio. O problema é que nós queremos resolver essas situações sozinhos. E sozinho nós não vamos conseguir. Nós temos que orar, estar pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo venha gerar em nossa vida cada dia mais domínio próprio, temperança, equilíbrio, moderação. Viu aquela propaganda? Beba com moderação. Nós temos que ter atitudes com moderação, pedir ao Senhor que Ele venha trabalhar o nosso espírito, o nosso caráter, para sermos moderados no tratar com as pessoas, no responder nas nossas ações. Essa de pavio curto, eu tenho um pavio curto? Não. Essa de dizer assim, eu não levo o desaforo para casa, deixa o desaforo lá. Deixe ele lá. É difícil, mas a gente tem que aprender. Nós somos nova criatura e temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, nós temos que aprender com Ele. A igreja está sendo instruída. E quando surgir uma oportunidade para que você saia do seu controle, lembre-se, domínio próprio, autocontrole, temperança, equilíbrio, temos que ter. Temos que desenvolver. Temos que colocar em prática, porque o fruto do Espírito é gerado em nós. E o fruto do Espírito não é só amor. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, mas também é temperança. Veja o que Paulo, escrevendo a sua carta pastoral a Tito, capítulo 1, versículo 7, o conselho que Paulo vai dar a Tito. Capítulo 1, versículo 7. Carta de Paulo a Tito. Paulo deixa Tito em Creta para estabelecer obreiros, para fortalecer aquela igreja, para que ele forme presbíteros, pastores, para cuidar daquelas igrejas. E no versículo 7 ele dá esse conselho: por ser carregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. Aí o 8 ele diz, ao contrário, que precisa ser, ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e que tenha domínio próprio. São as características de um obreiro de Deus. Ele não pode só ser um teólogo, conhecer teologia, dominar as escrituras, ter o domínio da palavra. Não. Que esboce o amor. Não. Que seja hospitaleiro, que acolha as pessoas. Mas a recomendação também é que ele seja alguém que tenha domínio das suas ações, das suas atitudes. Veja como é sério a questão do domínio próprio. Veja como Paulo se preocupa na formação da sua liderança.
Um líder que ministra na casa do Senhor, que ensina a igreja, ele não pode ser uma pessoa descontrolada. Ele não pode ser uma pessoa que, por poucas palavras, se aborrece e despeja seu veneno mortal. Não. A palavra exorta que nós temos que ser tudo isso, mas também ter esse domínio próprio, ser hospitaleiro, não ser dado ao vinho, não ser ganancioso, não ser avarento, mas também ter esse domínio próprio. Veja como é preocupante as pessoas que não têm domínio próprio. Mas também a gente tem que entender que muitos homens de Deus, ao demonstrar o domínio próprio, tiveram seus nomes escritos nos anais da história e até hoje têm sido referências para nossas vidas. Por exemplo, José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, sabemos que tudo isso tem a mão de Deus por trás de toda a história. Mas não podemos desassociar o domínio humano. A mão de Deus está sobre o homem, mas o homem tem a liberdade de trilhar o seu destino. A mão de Deus está sobre a minha vida, mas as minhas decisões vão influenciar no meu dia a dia. A mão de Deus está sobre o meu destino, me ajudando. A mão de Deus está me direcionando, mas as minhas atitudes que eu tomo aqui vão direcionar se eu estou na direção de Deus ou não. Então Deus criou toda aquela situação na vida de José, e José é vendido pelos seus irmãos, e vai parar na casa de Potifar, mas ele era alguém que temia ao Deus de Israel, a quem ele ouvia do seu pai. E José, ao ser tentado pelaquela senhora, pela mulher daquele seu senhor, pelo qual ele disse que José tinha todo o domínio, está lá em Gênesis 39, tinha todo o domínio sobre tudo que estava na casa dele, então somente a mulher dele, que ele não tocasse. E José se manteve fiel, e a fidelidade de José, por ter autocontrole, por ser uma pessoa que tinha essa temperância, fez com que ele fosse parar na prisão. Aí alguém pode dizer, mas qual é o benefício de José ter tido domínio próprio? Perdeu toda a regalia que vivia ali na casa de Potifar e foi parar na prisão. Porque quando nós demonstramos domínio próprio nas nossas ações, mesmo que precisamos recuar 2 passos, Deus vai preparar 10 para a gente subir. Foi assim na vida de José. Da prisão, José sai para o palácio. Uma posição altamente confiável a um homem naquela época. E todo o Egito fez-se passar pela mão de José. José manteve-se fiel e teve domínio próprio. Por que também a gente não falar de Daniel? Um jovem que, diz a palavra lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, de boa aparência, inteligente, servia na casa do rei da Babilônia, era instruído em toda a ciência dos babilônicos, mas ele assentou, verso 8, disse, no seu coração e não se contaminar. Isso é domínio próprio. Você ser tirado do seu povo, você ir viver em uma terra estranha, você está distante daquilo que você comumente fazia, e você ter a oportunidade de ter uma nova vida diferente, mas você escolher no seu coração não se corromper, não se contaminar. Isso é domínio próprio. Daniel se manteve fiel diante das afrontas do rei e preferiu ser fiel a Deus. Domínio próprio. Não quero ir muito longe, quero falar só um pouco sobre Jesus. Jesus, na sua vez, ao tentado pelo diabo ali no deserto,
para iniciar o seu ministério terreno, Jesus passou pela tentação de se encontrar no deserto, diz a Bíblia, e ter fome. E o diabo chegar para ele assim e dizer assim, ó, transforma essas pedras em pães e come. Será que Jesus não poderia transformar pedras em pães, nos pão, e comer e se alimentar? Mas ele respondeu ao diabo que não só de pão viveria ou vive o homem. O alimento de Jesus não estava em um alimento físico, mas um alimento espiritual. Mas alguém pode dizer, mas Humberto, Jesus era Deus, mas nós não podemos anular a natureza terrena, como homem. Sentia fome, a fome que nós sentimos, ele também sentia. O corpo, o organismo precisava ser alimentado. A divindade de Jesus não anula a sua humanidade. E vice-versa. Não. O diabo disse, ó, levou para o pináculo do templo e disse assim, ó, pula daí. Porque está na Bíblia escrito, na lei está escrito, que aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito para que tu não tropece em pedra alguma. Se tão somente prostrados me adorais. Jesus não. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele leva Jesus ali e mostra todos os reinos terrenos, a sua glória, o seu poder. E diz, tudo isso te darei. É mentiroso, porque ele não tem nada. Tudo isso eu te darei, se tu me adorais prostrados. E Jesus disse, não. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Domínio próprio em uma situação caótica e difícil. Mas a gente temos que ver que tudo isso, quando a gente tem esse domínio, tem esse controle, Deus realiza depois. Porque foi assim com José. Ele não quis se contaminar com a mulher de Potifar, Deus tornou ele governador do Egito. Daniel não se corrompeu com os manjares do rei, mas Deus colocou ele como governador da Babilônia. E Jesus, ao não aceitar as ofertas do diabo, se realiza tudo isso mais na frente. Porque quando Jesus não transformou as pedras em pães, mas 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Então ele provou para o inimigo que ele tinha poder para transformar pedras em pães. Ele não pulou do penhasco, do pináculo do templo, mas ele levitou ao ressuscitar. Ali em Atos capítulo 1, versículo 7, diz que os varões, os homens ficaram admirados e vendo Jesus subir nas nuvens assim, ó, levitando. E eles ficaram admirados, e aqueles anjos disseram, varões galileus, por que estáis admirados, olhando para o céu? Esse Jesus, o qual estáis vendo subir, é o mesmo que voltará para buscar a sua igreja. Ou seja, Jesus não pulou do templo, do pináculo, mas ele mostrou para o diabo que ele era de fato Deus, e levitou e subiu para o Pai. Jesus não se prostrou diante do diabo para ter domínio sobre os reinos terrenos, mas a Bíblia diz que todos os reinos se dobrarão diante dele e confessarão que ele é Senhor. Ou seja, ele é rei eternamente, ele reina eternamente, domínio próprio. Ele manteve-se no controle da situação, mesmo em uma determinada situação caótica, como humano. Então nós temos que entender que precisamos urgentemente termos domínio próprio em nossas atitudes. Isso tem me ensinado muito a tomarmos esse cuidado de mantermos sempre equilibrado
diante de certas situações. Às vezes, uma resposta para se dar naquela hora não seria o momento oportuno. Falar o que deve ser dito, às vezes não é bom naquela hora, mas chega uma hora oportuna que você vai falar e não vai provocar tanto desastre. Então nós temos que medir e saber a hora oportuna de falar. Tem hora que, se a gente for responder à altura, vai provocar a guerra, a briga. Isso não é que não deva ser dito, mas tem um momento que você vai chegar e vai dizer assim: rapaz, essa situação, se você tivesse agido dessa forma, nesse momento, tinha sido menos desastroso. Nós temos que entender que o reino de Deus não tem cercas. Não. Mas tem limites. Nós devemos obedecer. Tem limites que nós devemos ter cuidado. Mas como a gente pode desenvolver ou aplicar domínio próprio em nossa vida? Existem algumas maneiras que nós devemos aplicar domínio próprio. Primeiro, dominando a nossa língua. Quando a gente domina a nossa língua, o resto do corpo fica mais fácil de ser controlado. Quem vai dizer isso é Tiago. No capítulo 3, Tiago vai dizer justamente isso aí. Capítulo 3 de Tiago, a gente vai fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu acho propícia a esse ponto. Capítulo 3, verso de 1 a 12, eu vou fazer essa leitura e a gente vai falar um pouco sobre esse texto. Tiago diz, capítulo 3, verso do 1 ao 12: Meus irmãos, não seja muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Já pensou? Você que ensina, você que prega, você que instrui a outros, haverá uma cobrança maior para você. Então, por isso que Tiago está dizendo assim, ó, não queira ser muitos os que ensinam. Não. Porque aqueles que ensinam vão ser cobrados com maior rigor. É por isso que um professor do seminário lá, o pastor Douglas, ele diz que no inferno haverá um quarto mais aquecido para os professores de escola bíblica dominical, para os diáconos, para os presbíteros, para os pastores. Vai ter um quartinho com fogo mais aquecido. Porque nós que ensinamos, é cobrado um maior rigor das nossas palavras. Porque nós influenciamos as pessoas. E se nós trouxermos um ensinamento errado, as pessoas vão absorver o ensinamento errado. E isso vai causar destruição nas suas vidas. Por isso que Tiago está dizendo aqui, ó, não sejam muitos mestres. Por isso que Jesus disse: a quem muito lhe é dado, muito mais será cobrado. Quanto mais conhecimento você adquire, mais responsabilidade você tem sobre a sua vida e sobre aqueles que você ensina. É como se você é um professor de escola bíblica dominical, mas você não se capacita, você não quer aprender, você não quer estudar porque você acha que você já sabe de tudo. Conhecimento é inesgotável. Quanto mais você aprende, mais você entende que você precisa aprender. Conhecimento é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, mais você entende que você não sabe, que você precisa.
Aqueles que querem se levantar para ensinar, antes sente-se para aprender. Com Jesus, com a sua palavra. Mestres, professores, dedique-se, aprendam para poder instruir. Essa de não querer estudar, porque está bom, o de repente de Deus, quando eu chegar, o de repente de Deus, e Deus vai se revelar, não é assim que funciona. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Crescer no conhecimento é você se sentar para aprender, para deixar Deus falar com você, para que a palavra seja revelada para a igreja, para que você ensine a igreja. Mestres, professores, pastores, dediquem-se, aprendam do Senhor para poder instruir. Não venha dar qualquer comida ao rebanho, não. O pasto tem que ser verdinho, para as ovelhas mastigarem. Pode. Vamos embora. Corretamente. Doutores em PhD. Pouca prática. Isso. Certo. Correto. E sempre houve essa carência, né? Ao longo da igreja, nós temos, quando lá em Efésios 4:11 coloca a questão do mestre, você vê que Paulo ele frisa apóstolos, profetas e mestres. Porque, na verdade, o ensino da igreja, ela é uma base que deve ser sólida. E esse ensino era para gerar, sim, discípulos. O ensino era para gerar isso. Então, o ensino, o que gera o discípulo é o ensino, correto? O que gera o discípulo é o ensino da palavra. E esse ensino teria que gerar essa disposição do serviço. Mas por querer ser mestre só, não serve, porque eu quero servir só ensinando, mas nem para aprender eu quis do mestre. A colocação de Lucas é muito propícia quando ele diz que há poucos discípulos e muitos mestres. Mas a ordem de Tiago aqui é que não sejam muitos mestres, porque há essa responsabilidade tremenda. O verso 3, o verso 2, ele diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele não isenta os mestres ou aqueles que ensinam de não ter problemas, de não tropeçar. Mas ele faz uma advertência que se nós não tropeçarmos nas nossas palavras, nós seremos perfeitos. Então é o cuidado, a advertência é para nós termos esse cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, porque isso vai causar problemas. O verso 3 ele diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Freio na boca dos cavalos é um ferro que entra dentro da boca do cavalo para que
quando aquela parte sensível do animal, quando se toca do lado, ele sente na hora. Porque tem um ferro dentro da boca do cavalo, um ferro mais ou menos de 10 a 15 centímetros, dentro da boca do cavalo. É esse freio. Então, quando se puxa a rédea de um lado, imediatamente ele já sente. Então, aquilo ele já sabe que é para dobrar à esquerda ou dobrar à direita. Quando se puxa para baixo, ele sabe que é para caminhar para frente. Quando se puxa para cima, ele sabe que é para parar. Ele é ensinado. E ele tem esse... O homem controla o animal. Essa analogia é que nós não conseguimos controlar a nossa língua. Mas o homem, ele controla o animal. O verso 5, ele diz, verso 4, tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Ora, que naquela época não havia navios tão grandes como hoje. Mas Paulo já faz o exemplo, porque ele via as embarcações. E o leme, o pequeno leme, que aquele navio mesmo dado a grandes tempestades e fortes ventos, mas o navio continha a força do vento e era dirigido por aquele pequeno leme. Mas uma analogia que nós não conseguimos nos controlar, nos direcionar, porque a nossa língua, ela vai estar sempre provocando algum desastre. O verso 6, o verso 5, ele diz, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Se falou muito esse ano sobre os incêndios provocados ali no Amazonas, naquela região. Mas um incêndio de uma grande proporção para queimar 100 hectares de terra, precisa só de um palito de fósforo. Riscou ali, o fogo se alastra e a destruição vem em massa. Por isso que ele faz também essa analogia à nossa língua, um órgão tão pequeno, mas pode incendiar o corpo inteiro, trazer desavenças tremendas em famílias. Quantas famílias não são destruídas por fofoqueiros? Por pessoas mexeriqueiras. E olha que lá em Deuteronômio vai falar sobre isso, sobre os mexeriqueiros, fofoqueiros. Como a mão de Deus pesa sobre essas pessoas. Quantos casamentos não são destruídos por fofocas, por disse-me-disse? Quantos pais não vê famílias destruídas? Quantas pessoas não perdem empregos? Veja como a língua, se nós não tivermos esse controle nas palavras que nós vamos falar, como isso vai danificar a vida de alguém. Por isso que o apóstolo aqui, ele é severo. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Como nós devemos aprender da palavra de Deus para a gente controlar. Por isso que, para termos o domínio próprio, o primeiro tópico que a gente frisou aqui é controlar a nossa língua. Controle as suas palavras. Seja tardio no falar, pronto para ouvir. Temos que ter esse conhecimento. O verso 7 ele diz, toda espécie de animal, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado. Ninguém é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Rapaz, era para a gente pesar nossas palavras. Era para a gente se passar pelo bobo, pelo zen. Sabe, e quando for provocado, se manter no controle.
quando for injuriado, não abrir a boca. Porque nós vamos prestar conta até das nossas palavras. Como precisamos aprender com a Bíblia e colocar em prática no nosso dia a dia. Nossos vizinhos precisam nos ver pelas nossas ações. Os nossos vizinhos não precisam saber que somos crentes, porque nós nos portamos como crentes. Usamos Bíblias de crente. Estamos caminhando para a igreja todo domingo, de manhã e de noite, e no meio da semana também. Mas os nossos vizinhos precisam nos conhecer pelo nosso caráter. Tratar com as pessoas, as nossas ações, as nossas atitudes. Isso vai nos ensinar a termos o controle das nossas ações e manifestar o fruto do Espírito. Verso 8, verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. A mesma língua que abençoa é a mesma língua que amaldiçoa. Não pode. Mas como eu amaldiçoo alguém? Quando eu falo mal dessa pessoa. Quando eu espalho fofocas dessa pessoa, eu estou amaldiçoando essa pessoa. Quando eu desejo mal a essa pessoa, eu estou amaldiçoando essa pessoa. A língua que abençoa não pode ser a mesma língua que amaldiçoa. Veja como a gente erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Disse Jesus, Mateus 22, 29. Erramos por não conhecer. Uma vez que conhecemos, seremos cobrados. A boca que abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. E aqui ele segue. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Aqui era algo bem comum na Palestina naquela época. Fontes de água. Aqui nós conhecemos como cacimba. Sertão é cacimba, poços. Então, quando se cava um poço em um terreno que dá uma água boa, é uma alegria para aquela comunidade. Mas só sai água doce. Por anos e anos e anos que se passe, a água continua doce. Não sai água misturada, doce e salgada. Não. Então, a analogia é que a boca que abençoa, não pode sair maldição dessa boca. Palavras de baixo escalão. Palavras que vão causar dano, que vão trazer morte. Não. O verso 10, verso 12, né? Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A analogia que nos traz aqui Tiago é justamente, se você é crente, se você tem o Espírito Santo, meça as suas palavras. Se você está aqui na frente abençoando, cuidado para você não ser cobrado por estar amaldiçoando alguém. Seguindo essa linha, o salmista Davi, ele é tão enfático que lá na frente, na sua velhice já, ele diz: Senhor, põe um guarda na minha boca. Veja como ele leva, Salmo 140, verso 3. Põe um guarda na minha boca. Como nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Segundo, como posso ter domínio próprio? Controle os seus desejos. Tem pessoas que, mesmo servindo ao Senhor, mas têm os desejos desordenados. Não sabe se conter. Quando os desejos vêm, tem que ceder, tem que fazer, tem que dar oportunidade à carne. Não é assim. Controle os seus desejos. Veja o conselho de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, versículo 4 e 5. Acho que deixa eu ver se eu notei sobre isso aqui.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 5. Diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. 4 diz: cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. E o 5 ele fecha: não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A orientação é para controlar os nossos desejos. Porque sempre vai estar a carne, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Há uma luta constante dentro do homem. O espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. Mas Romanos 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, se andemos segundo o Espírito, essas paixões não terão mais privilégios para nos dominar. Terceiro, domine sua ira. Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda de se irar, de se envenenar. Tem famílias, aqui muito não, mas no interior, que quando o pai dá um psiu para o filho, aquela criança se urina. Porque sabe, tão severo é o castigo. Tem pessoas que não controlam a sua ira e querem partir para a agressividade, para o tapa. Não é assim. Eu fui insultado dentro da obra, na minha razão, quando eu fui cobrar de um colaborador as suas inadimplências. E ele subiu para me agredir. E eu subi perto de uma equipe que estava lá, eu digo, vou ficar aqui, porque se ele vier me bater, eu vou perder minha razão. E eu estando perto dos meus companheiros aqui, eles não vão deixar que isso aconteça. E ele subiu agressivamente para me bater, para tirar-me do sério. E ali na hora, eu disse, Mário, Jesus Cristo de Nazaré te dê paz de espírito, porque tu estás atribulado. Agora, por dentro, a minha vontade era de partir e dizer assim, vem, desaforado. Mas eu contive essa ira. Eu soube me controlar para não perder minha razão e sabia com certeza que Deus estava no controle. E ainda me ameaçou. Disse que dentro da obra não, mas lá fora ele me pegaria. Na mesma hora, desci para o departamento pessoal, pedi uma foto dele. Até hoje essa foto está na minha carteira. E atrás eu botei assim, meu alvo de oração. Uns 30 dias depois eu me encontrei com ele, pegando documentação para ir trabalhar em outra obra. E eu fui lá e pedi perdão a ele, ele ficou assim. O que eu fiz? Eu pedi perdão. Mário, me perdoe em nome de Jesus. Se eu fiz alguma coisa de mal, eu quero que o Senhor te retribua com bênçãos de paz, felicidade e prosperidade. Ele olhou para mim assim e me pediu perdão também. E foi embora. Eu controlei a minha ira. Não é fácil não, mas não é impossível. Até hoje a foto dele está na minha carteira aqui. Minha esposa ficou com muito medo na época. Ele vai te matar. Eu disse, eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Não vou deixar de sair de casa por causa disso. Foram à minha procura para tirar a vida dele. Eu disse, que é isso? De jeito nenhum. O guarda de Sião não dorme, ele cuida dos seus. Controle a sua ira, maridos, se comporte, se controle dentro de casa. Mulheres, tenham paciência com seus maridos, seus filhos, controle a ira. Ela deve ser controlada. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Paulo vai dizer isso. Vamos ler o texto. É a escola bíblica dominical. Nós temos que aprender com a palavra de Deus.
Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apraziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não der lugar ao diabo. A Bíblia não está dizendo aqui que nós não podemos nos irar, não. Que é proibido a gente se irar, não. O que Paulo está dizendo é que nós devemos controlar a nossa ira e não deixar que isso crie raízes no nosso coração. Irou-se. Meu irmão, me perdoa. Eu errei. Coloca teu orgulho lá embaixo. Eu errei, meu irmão. Me perdoe. Me ajude. Tenha misericórdia. Sabe? Porque quando você não faz isso, você está dando lugar ao diabo a alimentar essa ira. E isso provoca um dano terrível em nossa vida, porque a nossa comunhão com Deus é afetada. Vamos entristecer o Espírito Santo de Deus, e nós vamos ficar tristes, amargurados, porque o acusador das nossas almas vai estar no nosso ouvido. Tu é intrigado de fulano. Tu não fala com fulano, mas tu estás ceando. Tu não fala com fulano, mas tu estás glorificando a Deus e aleluia, dizendo que ama a Deus. Como? Veja o que João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15, vai dizer a esse respeito. Veja como é profundo. É porque a gente não lê a Bíblia. E quando a gente lê superficial. A gente não quer deixar ser ensinado pelo Espírito Santo. Capítulo 3 de primeira carta de João, versículo 15. Diz que quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. O apóstolo João está comparando quem odeia alguém a um homicida. Porque ele mata o relacionamento. Ele mata toda comunhão com o semelhante. E compara a um assassino, a um criminoso. E é réu de juízo. E não tem a vida eterna. Dá para você guardar sua ira? Sabendo disso aqui? Dá para você continuar intrigado do seu vizinho? Sabendo isso aqui? Será que seu orgulho vale mais? Profundo, não? Ter domínio próprio requer controlarmos a nossa língua, controlarmos os nossos desejos e controlar nossa ira. Precisamos aprender do Senhor. E por último, a gente quer também falar um pouquinho sobre domine o seu apetite. Porque a gula é um pecado. E é um pecado pelo qual Jesus falou sério sobre as pessoas que comem desordenadamente. Coma para viver, não viva para comer. Tem pessoas que são desenfreadamente, quando vão para uma festa de casamento, tiram o atraso do mês todinho. Se vão para um aniversário, querem comer na produção. Não. Aí vem a obesidade, aí vem as doenças, aí vem tanto problema que está relacionado por falta de controle próprio nas tuas desejos de se alimentar. Não é assim, irmãos. Nós somos crentes, mas quando a gente olha para os crentes, meu irmão, meu Deus do céu, as mulheres, os homens, é cada barriga que parece que vão descansar. Jesus amado, controle a sua boca. Lógico, é a palavra de Deus, é gula. Porque eu não bebo, aí eu como. A desculpa é essa. Antes eu bebia, agora eu como. Aí quer comer feito um cavalo batizado. Meu Jesus. É bronca, viu?
Controle seu apetite, senão isso vai trazer doença para você. E você daqui a pouco vai para a UPA, porque está todo entupido as artérias de tanta gordura que você come. É verdade. Não estou brincando, é a palavra de Deus. Veja o que Provérbios vai dizer. Provérbios 23, 20 e 21. É palavra, é Bíblia. Provérbios 23, verso 20 e 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Aqui, o conselho é para não se associar com pessoas desordenadas, que não têm controle. Paulo vai dizer lá em Coríntios que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convém que façamos. E uma delas é a gente comer desordenadamente. Tem pessoas que não se fartam. Não, controle o seu apetite. Tenha uma vida saudável. A gente peca muito porque a gente quer controlar os outros. Domínio próprio não é domínio próximo. Domínio próprio é a gente ter controle sobre as nossas ações. Mas nós queremos dominar os outros. Domine a si mesmo. Domine a sua ira. Domine os seus desejos. Domine a sua língua. Domine os seus apetites. Seja uma pessoa temperante. Equilíbrio, moderidade nos seus, tenha moderação nas suas atitudes, nos seus desejos. Porque isso é louvável para termos uma vida saudável. Acredito, pode vir o Andrew para ministrar. Acredito ter sido uma bênção para nossas vidas estudarmos um pouco sobre esse texto de Gálatas, capítulo 5. E eu confesso ter aprendido bastante, porque o Senhor tem nos instruído. Seremos cobrados por aquilo que estamos fazendo hoje. Cremos que o Espírito Santo vai nos alertar todas as vezes que tivemos a oportunidade de tomarmos uma decisão e a gente ter o controle sobre as nossas ações. Indicaria um livro para aqueles que gostam de ler acerca do assunto. E quero dizer que não seria eu a pessoa apropriada para estar hoje falando sobre domínio próprio. Porque isso é uma área que vai mexer com comportamentos pessoais.